Olá, pessoal, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Escola de Mistério da Academia Brasileira de Estudos Exobiológicos e Yoga. E agora, toda quarta-feira, nós vamos ter um convidado especial para a gente poder debater os assuntos relacionados às atividades alienígenas. E você sempre é nosso convidado, né? E toda quarta-feira nós estamos aí com um convidado em especial. Semana que vem estamos planejando aqui fazer um debate sobre a ética nas atividades ufológicas, sobre qual o caminho, o que nós temos pela frente em relação às atividades alienígenas, qual a importância para o Brasil e para o mundo, e sobre o papel do ufólogo hoje, né, dentro da sociedade brasileira, né? Vamos discutir a parte da ética e tudo mais. Então, todas as quarta-feiras nós vamos ter novidades aqui com uma live super especial. E na quinta-feira, né, se é nosso aluno, né, já sabe que nós estaremos todas as quinta-feiras aqui com as nossas aulas da Escola de Mistérios. Nossas aulas, elas toda quinta-feira, agora elas vão ser aulas abertas, né, para que você possa aproveitar ainda mais dos conteúdos que nós estamos disponibilizando para todos que acompanham aqui o canal da Escola de Mistérios, o canal da Academia Brasileira de Estudos Exobiológicos e Yoga. E hoje, o nosso tema, nós vamos falar sobre o enigma dos discos voadores, né? Então, o nosso convidado especial, eu gosto muito quando ele vem aqui na escola, o professor Nelson Pescara. Seja bem-vindo, professor Nelson. Boa noite, professor Dirceu Cremba. Boa noite, professor. Prazer tê-lo aqui O na prazer é escola. meu também, sem dúvida. Puxa, uma satisfação. Boa noite, pessoal do chat. Boa noite, pessoal que está nos assistindo através dos seus equipamentos. Pois é, professor Dirceu, na live anterior, não tratei de discos voadores. Eu escolhi um tema muito, muito curioso, por sinal, que é uma coisa que eu gosto, é tecnologia, mas para falar de uma pessoa, uma personalidade brasileira, aquele padre, o Roberto Landel de Moura, né? Exatamente. Foi muito interessante toda a história. Você que ainda não Sim, acompanhou essa live, está disponível aí no nosso canal. Procure no conteúdo padre, aí, tem. aquele padre merece nossa reverência, sim. Então, Exatamente. e hoje, então, nesta live, eu vou falar dos discos voadores e escolhi o título, o nome, que é o primeiro nome que eu usei para falar de ufologia, discos voadores, um enigma insolúvel, porque foi a primeira coisa que me ocorreu depois de um tempo lidando com isso, que se trata realmente de um enigma. E como eu não é a primeira vez que vou falar de ufologia, então, aqui neste canal, eu vou me permitir fazer uma ligeira explanação sobre como eu comecei, quando, né, para que, daquele pessoal que está mais acostumado com este canal e ainda não me conhece, fica sabendo. O Nelson tem hoje 82 anos de idade. E o Nelson começou a ver, a lidar, ou seja, teve conhecimento, teve contato com esse enigma, com esse fenômeno, discos voadores, em maio de 1952, de uma maneira muito curiosa, por sinal. Como filho de pais da roça, sem muita, como é que se diz? Vamos dizer, sem um status muito, mais adequado à cultura e a estudos em casa,
o Nelson não tinha leitura. E nessa idade, dos 11 para os 12 anos, já tendo terminado o primário, naquela época era o primário, o que eu fazia? Eu visitava um senhor, hoje falecido, um austríaco, né, que era muito conhecido da família, praticamente meio parente até dos meus pais, né, para ler. Porque eu já naquela época, estando saindo da escola, eu era voltado para a leitura. Ler para mim já era uma vocação que estava se instalando, né? Então eu ia aos finais de semana, feriados ou finais de semana, na casa desse padrinho, que não era muito longe da casa dos meus pais, para ler. O que acontece, então, que num belo dia, lendo a revista O Cruzeiro, que ele comprava regularmente, por isso eu digo que eu não tenho um documento que atesta isto, mas eu digo que tem que ter sido em maio de 1952 que eu deparei com aquele encarte amarelado no centro da revista O Cruzeiro, com aquela legenda enorme, né? Que a legenda pegava o encarte aberto, a legenda pegava as duas páginas assim, disco voador na Barra da Tijuca. Ali, o Nelson começou com os seus 12 anos, ficou encantado com aquilo, porque era uma coisa, disco voador, né? E, obviamente, que isto está nos meus textos, já e bastante e bem mais desenvolvido. Eu conto coisas daquela época e tal, mas aqui já não vem ao caso apenas situar, para que as pessoas saibam de onde o Nelson vem. O Nelson vem de 1952, com seus 11 anos de idade, 11 para 12, porque eu nasci em novembro de 39, né? Um pouquinho antes da guerra, provavelmente um pouquinho antes do Hitler invadir a Polônia, que também não tinha nada a ver com disco voador, mas se fala muito do disco voador nazista, né? E logo depois, uns 10, 12 anos depois, porque foi aos 23 para 24 anos, eu fui trabalhar numa empresa multinacional, foi onde depois eu cresci como técnico, porque foi ali que eu fiz estudos sempre regulares, estudos de mecânica, desenho, eletricidade, eletrônica, física do semicondutor, do estado sólido, umas coisas todas, né? Que eu vim conhecer o professor Flávio Augusto Pereira, que lançava na época, isso 2 anos depois que nessa empresa eu entrei aos 20, em 64, em 66 ele lançava o livro Vermelho dos Discos Voadores. E de lá para cá, então, não teve mais jeito. Aí foi que eu me contaminei de vez com este fenômeno, a partir do livro do professor Flávio, né? Que é uma Bíblia. Eu tenho aqui, já mostrei algumas vezes, não preciso mostrar agora, e hoje já estaria difícil. As minhas coisas estão empacotadas aqui na minha biblioteca, está ali do lado, né? Eu estou num cantinho aqui da sala, não vê o caso mostrar. Mas, a partir daí, eu vim a conhecer mais um livro extraordinário, que eu recomendo, que são os dois que formam uma Bíblia da ufologia do início desse fenômeno, lá nos anos 60, né? Que é o Livro Vermelho dos Discos Voadores do professor Flávio, e Discos Voadores, não sei mais o que, do comprimento do título, do comandante Aurifebo Berran Simões, na época da Cruzeiro do Sul. Bom, esse comandante é uma das pessoas que mais se aprofundou
em casos de discos voadores. O livro dele é extraordinário nesse aspecto. Eu recomendo sempre. Quem quer falar um pouco de discos voadores, de lá de trás, né? Procure o livro do comandante Aurifé Berran Simões, Discos Voadores, e o livro vermelho dos discos voadores do professor Flávio Augusto Pereira. Esses dois são imprescindíveis na cabeceira de quem queira começar lá atrás e falar com propriedade, com conhecimento de causa, sabendo, tendo passado pelo que... Porque tanto um como o outro, o professor Flávio, desenvolvendo uma apreciação técnica sobre a ufologia, e o comandante Aurifé Berran Simões, falando de casos, inclusive, dos Estados Unidos, porque ele viajava muito, ele era comandante, né? São extraordinários. E são livros que eu recomendo. Muito bem, de lá para cá, não teve jeito, essa coisa, o disco voador, a ufologia, ela mexe com você, ela impregna você, ela contamina você, e não tem jeito, e você tem que lidar com isso. Muito bem. Dito isto, então, agora vocês já estão sabendo de onde o Nelson vem e como ele começou, vamos falar discos voadores. Um enigma insolúvel. Mas o que é discos voadores? Eu digo ali, olha, vocês podem ler ali, tá lá escrito isso no PPS que eu preparei, tá lá, ó, aqui em cima, algumas coisas que eu coloco, né, algumas chamadas. Ao longo do tempo, estamos envolvidos com um estranho fenômeno. Acredito que ninguém discute isto. Estamos envolvidos com um fenômeno estranho realmente, né? Com o qual, infelizmente, não estamos sabendo lidar. Discos voadores. Mas aí começam as perguntas, e o que eu mais tenho ao falar de discos voadores são perguntas, porque respostas eu tenho muito poucas, e costumo dizer que quase ninguém tem resposta. Para não dizer que ninguém tem. Quase ninguém tem resposta. O que é o disco voador? Que espécie de fenômeno é esse? Qual é o seu propósito em nosso planeta? De que natureza são os ocupantes do disco voador, supondo nosso pressuposto, já, de certo modo, documentado, porque hoje nós temos um acervo enorme da casuística, né? Que o disco voador é ocupado por uma tripulação. O disco voador tem tripulantes. Então, o disco voador deve ter alguém lá que seja da natureza do próprio fenômeno. Não temos dúvida disso, né? Na verdade, não há dúvida sobre isso. As dúvidas começam se nós pretendermos entender a natureza dos ocupantes do disco voador, não é verdade? Então, como e quando vai terminar essa ocupação? Porque não temos como negar que este fenômeno, da maneira como ele se manifesta no planeta Terra, é uma ocupação, sem dúvida, né? É uma ocupação, eles estão aí. Eles estão aí de forma perene. Eles estão aí de forma persistente. Eles estão aí interagindo
com o planeta e, de certo modo, indiretamente conosco. Aqui eu digo indiretamente porque eu faço uma observação, principalmente com muita gente que tem contato comigo, pessoas que contatados, inclusive, pessoas contatadas pelo supostos ocupantes do disco voador, eu faço uma ligeira recomendação com respeito quando dizem que estão interagindo com os ocupantes do disco voador. Eu vejo pessoas que a mim me passa esta ideia que há uma troca, sei lá, haveria uma troca de informação, uma troca de um intercâmbio entre eles e nós, e eu não vejo a coisa assim. Com a compreensão, peço a compreensão de quem pensa o contrário e está imbuído dessas ideias, que eu não vejo assim. Muito pelo contrário, eu vejo alguma coisa muito diferente de supostos, digamos assim, seres racionais que estejam no disco voador interagindo conosco, com seres humanos. Me parece que essa interação, esse intercâmbio, que aparentemente parece ser um intercâmbio, eu acho que é unicamente unilateral. Tomara que eu esteja enganado, mas eu não acredito que eu esteja enganado. O que eu tenho visto ao longo de 60 anos lidando com isso, 50 ou 60 anos já lidando com isso, né? Porque eu posso mostrar também para vocês, eu não falei, mas posso fazer uma observação de passagem, que em 69 eu já estava discutindo isso no jornal Última Hora, numa discussão longa que tivemos lá. Outubro de 69, isso está documentado, né? Então, o que eu penso é que, o que eu vejo é que o suposto ocupante do disco voador faz o que faz, interage como interage, desenvolve o intercâmbio que desenvolva lá a maneira dele, mas unilateralmente. Ele não conta conosco. Ele não leva em consideração nós. Nós não somos participantes, digamos assim, da natureza desse fenômeno. Talvez nós sejamos alguém que eles, de certo modo, tenham que, talvez, sei lá, tolerar ou tenham que considerar, porque nós somos, de certo modo, já uma civilização na superfície do planeta, né? Ainda que incipiente. Eu falo disso também nos meus textos, o que é uma civilização e por quê, o quê e como. Então, né? Quando falam principalmente de civilizações das estrelas, raças estelares visitando o planeta Terra, que eu discordo frontalmente, eu discordo impreterivelmente, não vejo como concordar com isso, porque, e, mais uma vez, peço a compreensão de quem pensa o contrário, que aqui vai. Eu exponho a minha opinião, a opinião de um estudioso, de quem lida com isso cotidianamente, focado nessa coisa, nessa telinha que vocês estão vendo aí, com aquelas figurinhas lá, figurinhas de ETs ali, ó, perdão, invadindo o quarto, né? Figurinhas de discos voadores, né? Eu, a par da minha vida particular,
obviamente, vida familiar, vida social, e a par dos meus 47 anos, 47, 48 anos praticamente de vida profissional que eu tive, envolvido sempre com tecnologia, ciência e tecnologia, né? O que eu vejo é que eles têm alguma coisa que nós não temos a mínima ideia do que seja, eles são alguma coisa que nós não nem sequer, acho que nem sequer podemos imaginar, mas nós não fazemos parte do projeto deles. Veja, aqui é perigoso falar, né? Fazer parte do projeto, porque nós podemos estar fazendo parte do projeto de quem é descartável, mas que precisa ser mantido aqui, sabe-se lá por quê, né? A raça humana fica aí na superfície do planeta, porque eu não vejo como nós podemos estar fazendo parte de alguma coisa que não tem, que não guarda nenhuma intimidade conosco, seres humanos. É mais uma coisa que às vezes eu vejo, eu fico muito sentido, infelizmente, é muito, muito, muito desagradável. Eu já percebi, de algum tempo já, eu percebo quando eu digo coisas que afeta profundamente as pessoas que lidam com isso também, e que muitas delas são aquelas pessoas que se dizem contatadas. Eu vou contar uma historinha para situar melhor o que eu falo. Numa palestra presencial, eu, depois de uma longa explanação, assim como estou fazendo aqui, uma pessoa se levantou da plateia, estava bem na frente, chegou bem perto de mim e disse assim: o senhor não sabe, mas eu sei, porque eu já estive lá. E eu não pude responder. Como é que eu vou responder para uma pessoa que diz para mim: eu sou apenas um estudioso? O senhor não sabe, mas eu sei. Eu já fui lá. É uma pessoa, infelizmente, até uma pessoa que já não está entre nós. Ela nos deixou, uma senhora, ela nos deixou há algum tempo. Mas é assim. Só que eu não vejo assim. Essas pessoas que eu penso, que eu vejo, e que muitas vezes eu contrario, às vezes de forma até. Eu sinto que eu machuquei a pessoa de alguma maneira, dizendo ou colocando as minhas ideias, né? Eu sinto, mas eu não posso deixar de ver isto da forma como ele se manifesta, que ele não tem nada a ver conosco. Ali não tem gente, não gente como nós, ou que tivesse uma remota aparência conosco. No disco voador não tem. Você vê loiros altos, como diz, atores globais. Você vê baixinhos, troncudinhos, rechonchudinhos. Você vê gente gigante, você vê gente baixinha, você vê gente peludo. Eu faço até de vez em quando, eu procuro desenvolver um pouquinho do humor. No meu texto está assim: você vê peludo e vê pelado, porque no disco voador tem o peludo, tem o pelado, né? Tem o grandão e tem o baixinho, tem o cabeludo e tem o descabelado, tem o feio e tem o bonito. Puxa vida, me sumiu.
Bom, eu ia citar uma pessoa que topou com um ocupante do disco voador. Era um louro alto, bonito. Aliás, bom, como eu me fugiu da cabeça essa pessoa, vamos falar da Margaret Clark, perdão, Elizabeth Clark, uma cientista. Ela era roceira, ela era uma pessoa da roça, enquanto vivia com os pais, numa fazenda lá da África do Sul, né? Mas já uma pessoa de estudo, já tinha uma condição de vida mais razoável, já estudava. Ela conheceu o Acon, né? Bonitão, e no texto dela, ou seja, nos relatos dela, no que ela nos diz, no que ela nos lega, né? Eu disse cientista porque ela desenvolveu conhecimentos técnicos, agora não vê o caso falar, e fez um trabalho, inclusive, entre os aliados na Segunda Guerra, extraordinário, né? Só que ela dizia que ela foi para o planeta Mekong, né? Não. Bom, fico devendo o nome do planeta que a dona Elizabeth visitou, porque me foge da cabeça. Talvez a idade, 82 anos, judia um pouquinho da gente, né? Mas ela disse que conviveu com ele. Só que não pode. Você não vai conviver com ninguém a não ser que seja num outro planeta Terra. Você só pode conviver com alguém e ter relacionamento, inclusive ela tinha né, relacionamento íntimo com essa pessoa, porque disse que teve um filho com ele, só se ela estivesse no próprio planeta Terra. Por quê? Porque a ciência nos mostra, e isto é ciência, então, se alguém quer duvidar da ciência, fique à vontade, esquece o Nelson, mas não tente questionar o Nelson assim. Aí fica à vontade. Saudações, Coriolano. Mas fica à vontade, não tem problema. Porque a ciência nos mostra que nós precisamos de 20% de oxigênio na nossa atmosfera, ou pelo menos quase isso. Não temos 20% de oxigênio na nossa atmosfera, mas temos quase, 18 e qualquer coisa. E nós precisamos de completar aquele litro que nós absorvemos, né, a cada respirada e tal, a cada aspiração e tal, de 70% ou quase 80% de nitrogênio que é inócuo ao nosso organismo, né? Para completar a pressão, porque isso faz parte da pressão que nós sofremos de fora para dentro, pela pressão atmosférica de 4 quilos por polegada quadrada, né? Ou 4 quilos por a cada 2, qualquer coisa de centímetros quadrados, que dá uma polegada, né? A polegada é 2,25, né? Porque precisa. E nós precisamos, até para você engolir água, de 1G de força da gravidade do nosso planeta. Porque senão você sufoca com a própria água, você põe água na boca e você sufoca. Que é um dos problemas sérios dos astronautas. Até para beber água, né?
Entre outros tantos. E nós precisamos de tudo isto que encerra a atmosfera que nos cerca no planeta e a própria gravidade que nos mantém aqui, para sermos o que somos. Então, se você vai com alguém para um outro planeta, seja lá o que for, como ela foi com o Akon a convidou, e isso tudo no relato dela. E ela aceitou. E ficou lá com ele não sei quanto tempo, e voltou de lá grávida e teve um filho e tal. Bom, mas esses detalhes não entendo. O fato é que então ela só pode ter ido para outro planeta Terra. Mas qual é o problema, então? O problema é que não tem outro planeta Terra. Não tem aqui e não tem em lugar algum, mesmo porque a natureza não se repete assim. A natureza não fez um planeta Terra em qualquer lugar, aí, ainda que tenha bilhões e bilhões de planetas por aí. Mesmo porque nós sabemos, nós não temos 7 bilhões de seres humanos? Tem 2 Nelson entre esses 7 bilhões? Não. Tem 2 professores de seu Kamba? Não, com certeza não. Tem muitas pessoas muito parecidas. Tem pessoas sósias, né, que não tem nada a ver com ser igual. Isso pode ser, vamos dizer, um capricho da natureza, que a pessoa fisionomicamente se aparenta. Mas não tem. Então, como que ela foi? Então, esse é um ponto. Eu resolvi falar da Elizabeth Clare nesse aspecto para situar isto, porque faz parte de um trabalho que eu estou desenvolvendo também para dizer que raças alienígenas não vêm das estrelas para o planeta Terra, porque ela teria que sair de um planeta Terra de lá para estar aqui, além do fato de que não há condições de ninguém sair de uma estrela e ir para outra. Assim, simplesmente, não há. Mas se houvesse, teria que sair de um planeta Terra para vir para outro planeta Terra. Ou seja, o planeta dela teria que ser uma réplica do planeta Terra, o planeta de quem saiu de lá. Não é assim. Então, eu estou fazendo isso para dizer que raças alienígenas não saem dos seus planetas e vêm para cá. Estou desenvolvendo isto para dizer que contatados, nossa gente, e nossa gente não quer dizer nós brasileiros, nossa gente da Terra, nós seres humanos, nós terráqueos, não vamos para outro planeta. Isso não é, desculpe, mas isso não existe. Não existe você ser colocado dentro de um disco voador e ele, sei lá, faz o que faz, não sei o que faça, como faça, tal, e de repente, dali a pouco, você está num outro planeta. Eu não vou citar nomes, mas tem vários brasileiros que estão nesse meu trabalho de estudo, né, que eu vou questionar ponto por ponto, de acordo com a ciência. Não é questionar porque eu acho que é azul e alguém acha que é verde. Então, um tema que é verde, o outro tema que é azul. Não se trata disso. Se trata de olhar as coisas do ponto de vista da ciência, saber interpretar à luz da ciência o que você está vendo, o que você supõe que está vendo, porque temos também esse detalhe. Uma coisa é o que nós estamos vendo, outra coisa é o que realmente está acontecendo e você pensa que está vendo. Como quando
o suposto ocupante do disco voador chega para você e diz: quer dar uma voltinha com a gente? O professor Freitas Guimarães, né, foi levado num disco voador. Veja, ser levado não é? Veja, não é o problema, não. Não. Eles estão fazendo isso, sim. Estão colocando gente lá dentro e vamos usar um termo um tanto popular, não grosseiro, mas popular, né? Estão pintando e bordando, estão. Mas não estão fazendo o que a pessoa retorna aqui depois e diz que fizeram. Não. Eles estão fazendo alguma coisa, e eu tenho umas ideias também a respeito disso, e tudo baseado na ciência, que eles estão usando, muito provavelmente, alguma tecnologia para criar uma realidade virtual. E nós já temos isso, hein? Os mais idosos, um pouquinho, sabem que nós já temos cinema de realidade virtual desde os anos 70, né? Os primeiros, eu não sei se eu lembrava ainda do primeiro filme de 3D, né? Naquela época precisava de óculos, né? Hoje já não precisa mais. Bom, hoje tem a realidade virtual já que você pendura nos olhos, mas já é uma tecnologia, né? Não é um óculos que faz, né? Já é uma realidade virtual. E a gente se lembra, se eu não me engano, foi um filme de guerra, que inclusive se discutia, né? Que quando o aviãozinho de combate mergulhava na tela assim, as pessoas se abaixavam porque ele vai passar por aqui? Não, mas era a realidade virtual. Então, eles, provavelmente, eu não vejo como possa ser diferente. Não vejo como. Eles estão usando de uma realidade virtual, associado provavelmente com algumas outras coisas que nós sabemos, por exemplo, as ciências da natureza, que lida com, por exemplo, a psicologia. Nós sabemos que quando nós sofremos impactos emocionais que mexem profundamente conosco, nós ficamos sujeitos a, vamos dizer assim, a aceitar algumas coisas, ou até a redimensionar algumas coisas, ou pensar de maneira diferente. Então, talvez esteja alguma coisa envolvida com isso que eles façam, porque tem um detalhe muito curioso. Vocês podem procurar, leiam que vocês vão descobrir. Todo aquele que é convidado a entrar no disco voador e dar uma voltinha, lhe é oferecido alguma coisa para beber. Não deve ser a ayahuasca, não. Eles devem ter coisa melhor do que a ayahuasca. Acho que eles não precisam do ayahuasca, ou sei lá o quê, os cogumelos, não sei o que lá não, mas eles oferecem alguma coisa para a pessoa beber. Depois senta a pessoa num banquinho, parece que amarra o sujeito, passa um cinto assim e tal, e vai para outro planeta. Olha, gente, é sério. Se ele faz você, se ele pega você, senta você num banquinho, amarra você e sai com você daqui do planeta Terra e vai para outro planeta, seja lá das quantas, nós precisamos enterrar toda a nossa ciência, a nossa tecnologia. Então, nós não teríamos chegado nem sequer na Lua. Aliás, não teríamos saído nem os chineses teriam inventado o foguete. Porque não é assim que funciona. Ciência é ciência. A ciência daqui não é diferente da ciência deles, não. As leis siderais
Não tem umas leis para o planeta Terra, o nosso sistema, a nossa galáxia, e outras leis para outras. Não. Isso seria uma balbúrdia. Não existiria. As leis são as mesmas. Né? Eu vou falar numa próxima live, que vai ser na sexta-feira, no canal do senhor Crésio Lopes, eu vou falar de Nibiru, vou falar um pouco da mecânica celeste, vou falar disso. Né? Eu vou abordar mais profundamente esse detalhe. A ciência é a mesma. As leis da natureza são as mesmas. Se Pitágoras estava certo, né? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, qualquer ET, seja daqui ou dos confins do universo, tem que ter o mesmo triângulo equilátero com que o Pitágoras desenvolveu. Tem que ter, não existe nenhum outro triângulo retângulo, né? Nenhum outro onde o quadrado do cateto é igual à soma do quadrado do cateto oposto com a hipotenusa. Não. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Não há ninguém que fuja disso, que faça qualquer coisa que seja diferente. E não há como você viver em qualquer outro planeta se lá você não encontrar um mínimo de condições semelhantes à da Terra. Você só sobreviverá como os astronautas sobrevivem na Lua. Ou fora por exemplo, da ISS, quando eles, fora de qualquer equipamento que estão lá em cima, quando eles têm que fazer alguma coisa lá fora, tem que estar de acordo com o quê? Chama-se ilha de sobrevivência. Ali, aquele equipamento do astronauta é um pedacinho do planeta Terra. Ali tem que estar a pressão, que tem aquela coisa que eles carregam nas costas, é justamente o equipamento que desenvolve a pressão que eles precisam. Ali tem que ter suprimento de oxigênio na medida que eles precisam. Ali tem suprimento, tem que manter a temperatura que lhes seja adequada. E uma porção de coisas. Então, esse é o detalhe, gente. Vamos voltar, então, ao ocupante, porque, por falar do ocupante, eu desenvolvi todo esse... Né? Por quê? Porque o ocupante do disco voador não tem nada. Mas absolutamente, acredite, não tem... Ou não precisa acreditar no Nelson. Pega os livros de ciência e os livros de ufologia e tal, vai comparando, vê lá, quando diz que o fulano chegou, andou, pintou, bordou e tal, e parecia não sei o quê. Não pensa que ele é um ser humano ou sequer parecido. Não é. Não é. Agora, aí vocês podem estar se perguntando. Vamos ficar, então, mais um pedacinho aqui no ocupante. Ah, mas Nelson, mas ele chega conversando com você, Sim. Se ele for um robô, não há problema nenhum. Se ele for um androide, um robô, não há problema nenhum. E se ele for um ser orgânico? Também não há problema nenhum, só que ele é terrestre. Se ele for um ser orgânico, ele não tem nada, absolutamente nada
de extraterrestre. Aliás, não tem mesmo. Isso eu afirmo. Mas eu não posso provar. Paciência. Então, as pessoas ficam aborrecidas comigo, mas paciência, o que eu posso fazer? Eu não posso deixar a ciência e a tecnologia de lado quando analiso isso tudo, e é uma análise de longos e longos anos, são décadas envolvidas com isso, que eu estou envolvido com isso, né? Outro dia o Edneu esteve aqui em casa outra vez. Pergunte ao Edneu, quando ele vem aqui, ele fica embasbacado com as coisas que ele vê. Ele acha que eu não estudei isso tudo, mas o Nelson estudou, sim. Ele não é. Ou ele é um ser que, de alguma forma. Veja, não vamos causar estranheza, não. Vocês podem estar se perguntando, ô Nelson, peraí, mas se ele é um ser da Terra, por que ele não é igualzinho a nós? Não, porque a fauna nossa não tem nada igual a nós. Mas são seres vivos que estão submetidos às mesmíssimas condições. A mesma pressão atmosférica, a mesma gravidade, 1G de gravidade ao nível do mar, né? O mesmo ar que respira e tudo mais afeta a barata, afeta o elefante, afeta o jacaré, afeta você. Então, quando eu digo que ele não é um ser humano, ele não tem nada conosco, mas ele está vivo aqui, mas ele é um ser orgânico, está vivo aqui, ele pode ser qualquer coisa. Até alguma coisa horripilante. E para não ficarmos em filmes de Boris Karloff, Zé do Caixão, outras coisas, não vamos dizer horripilante. Ele pode ser até alguma coisa bem bonitinha aos seus olhos, bem bacaninha, mas com uma mente que você não gostaria de conhecer. Porque o nosso aspecto não tem nada a ver. Né? Então, agora, para encerrar, quando eu digo, cuidado com você, que supõe que você está interagindo com eles, e ele está interagindo com você porque ele está gostando, ou seja lá, está havendo uma troca, cuidado, essa troca pode ser só unilateral. Né? Não é como tirar água do poço. Né? Na roça, a gente tira água do poço com o balde. Né? Aquele negócio que vira assim, a gente chama de sarilho. Né? Você só está tirando. Você está interagindo com o poço? Tá. Mas você só está tirando. O poço só está fornecendo. E se nós formos o poço e eles o balde? Eles só estão tirando. Cuidado. Nós não sabemos isso. Nós não sabemos como vai terminar. Está lá. Como e quando... Está aqui, ó. Né? Como e quando vai terminar esta ocupação? Esta é a minha preocupação. Porque eu acredito que é o que eu sou levado, eu fui levado ao longo desses anos, dessas décadas, não são anos, eu não estou nisso há anos, estou nisso há décadas. Né? Eu sou levado a pensar, porque eu tenho... aliás, para dizer para vocês que até 1960, 66, quando eu conheci o professor Fábio, eu não discutia ufologia, a gente só conversava, brincava, trocava ideias, já sabia de um bocado de coisas, né? Mas foi conhecendo aquele pessoal, depois o professor Fábio, o Dr. Max Berezovsky, enfim,
o professor Guilherme e outros vários, e lendo os livros, que eu comecei a pensar tecnicamente, cientificamente. O meu paradigma foi o professor Fábio. Não tenho como deixar de citar, mesmo porque ele olhava para mim, tinha um jeito curioso de dizer, ele falava, Nelson, naquele tempo eu não era jornalista, eu me tornei jornalista depois, agora não faz muito tempo, justamente por ter trabalhos publicados e coisa e tal, e que, como eu não sou formado em comunicação, eu não teria diploma de jornalismo, poderia ser, mas agora já pode. E eu conquistei a credencial de jornalista da FENAGE, então, tudo bem. Mas ele dizia para mim, o senhor é um técnico, né, senhor Nelson? Eu falava assim, professor. Então, o senhor é um cientista. O senhor pensa tecnicamente, o senhor pensa cientificamente nas coisas, então, bom, mas eu não sabia bem o que era ser um cientista. E ser um cientista é exatamente isso, é você se despir de todas as suas, vamos dizer, picuinhas, de todas as suas aquelas coisas que é levado você a se desviar das coisas e pensar, não, porque são isso, porque são aquilo, porque vem não sei das quantas, porque 82 raças, o russo lá diz que tem 82 raças alienígenas visitando o planeta Terra. Se você pensar assim, você não vai ser cientista. Para ser cientista, você tem que começar a pensar em questionar. E começar a tentar achar as respostas. Perdão. Foi aí que eu melhorei muito. Porque não adianta só você perguntar. Com licença. Não adianta você só perguntar. Você tem que perguntar e tentar a resposta. Porque senão você aceita a resposta de qualquer coisa. Qualquer coisa que dizem para você, né, vieram não sei de onde, e para você é verdade. É não sei o que, é isso ou aquilo, para você passa a ser verdade. Você tem que saber... Perdão. Você tem que saber perguntar e procurar a resposta. E não se contente enquanto você não forme convicções a respeito das respostas que você alcança. Eu alcancei apenas algumas. Eu posso até antecipar depois, no final, algumas coisas que eu acho que é justamente, na verdade, não tem nada de espetacular, porque são respostas mais negativas do que positivas. Porque quando pergunto sobre o disco voador, eu não sei o que ele é. Mas eu costumo dizer com convicção, eu sei o que ele não é. E isso é muito importante. Quando se fala do ocupante do disco voador, eu não sei o que ele é. E digo isso com toda tranquilidade. Eu não sei o que é o ocupante do disco voador. Mas eu digo com convicção, eu sei o que ele não é. E por quê? Quando dizem que eles vêm das estrelas, eu digo que não vêm. De onde eles são? Não sei. Mas das estrelas eles não vêm. Você tem que chegar a isso. Se você quer chegar a algum lugar, você tem que chegar a isso. Você tem que chegar com convicção, você tem que chegar com convicção a algum lugar. E convicção é você ter certeza que o que você está dizendo não é uma verdade transcendental, nada disso, mas que é aquilo que a ciência aponta e não tem como ser diferente.
O que não é diferente? Que seres das estrelas não vêm para cá. Porque não tem como vir. Ninguém suplanta a velocidade da luz, não chega sequer perto da velocidade da luz. Então não vem. Agora você vê ou fala, vocês estão pensando, né? Pô, Nelson, mas se fala de buraco de minhoca, em buraco negro, em corda, e não sei o quê, aí o sujeito chega aqui, pisa, aqui tem portal, aí o sujeito passa o portal. Isso é fantasia. Isso é ficção científica. O buraco de minhoca pode ser uma realidade, sim, científica, técnica. Pode ser uma realidade da natureza. Só que é só lá, filho. A realidade da natureza é ele é um buraco de minhoca. Alguma coisa que cai aqui, sai, não sabe-se lá onde. Tudo bem. Só que você, se cair ali, bom, você nem sequer vai saber que caiu. Porque a partir do momento que você caiu ali, acabou para você. Você está onde? Você entra num buraco de minhoca e você pensa que você sai o quê? Você sai em Bangladesh e daí você pega um avião da Pan Air e volta para a América? Não, filho. Não, o buraco de minhoca não faz isso, não. O buraco de minhoca te joga, sabe lá onde. Então se fala, né? Entra num buraco de minhoca e você vai daqui para Andrômeda em segundos. Para Andrômeda você não vai. Para algum lugar você vai, mas nem você vai saber que foi. Bom, mas então, o que nós podemos falar, então, deste fenômeno? Que este é um fenômeno que nós não temos, isso eu falo com convicção, a mais remota ideia do que seja. Nós temos que saber o que ele não é, para não nos iludirmos e pensarmos ou propagarmos que ele seja aquilo que supomos, que fantasiamos, né? Que nós não sabemos o que ele é. Ele está aí há um tempo que se perde, né? Se perde na história da raça humana, pelo menos nos anais, né? Desse fenômeno. Ele está aí sempre. Ele não sai daqui. Eu vejo, por exemplo, quer ver uma coisa interessante? As pessoas vão para o mato para ver disco voador. Não sei, tem regiões e as pessoas dizem é um ninho de disco voador, não sei o quê, não sei como é que eles falam, nicho, né? Nicho de disco voador. Ou lá você vai lá que você vai ver disco voador. Não precisa. Não precisa. Acontece que tem gente, como o Nelson, por exemplo, que nunca viu um disco voador. Vai fazer o quê? Eu vi sondas. E disso também tenho convicção, porque tenho certeza do que vi, né? E as sondas faz parte desse fenômeno. As sondas fazem parte desse fenômeno. Mas eram sondas. Mesmo porque estavam seguindo aviões. As duas vezes que vi, elas estavam seguindo um avião de carreira, né? Mas disco voador eu nunca vi. E daí? Aí eu vou para a Serra da Beleza, eu vou para São Tomé das Letras, eu vou, sei lá para onde, para ver disco voador, mas por quê? Para quê? O que eu ver um disco voador, ele vai acrescentar o quê ao que eu sei, o que eu estudei, o que eu pensei, o que eu li centenas de livros, né? Eu cheguei a perder uma biblioteca toda de ufologia, um percalço da vida, e perdi a biblioteca. Fui recomprar tudo de novo, né? Inclusive o livro do professor Flávio, que eu vim a obter o autógrafo do professor Flávio
com uma dessas coisas da natureza, né? A natureza, às vezes, fazem coisas com a gente tão esquisitas, né? Eu conheci o professor Flávio já na década de 60, né? Ele, ele, ele estava em pleno vigor da toda a atividade dele, ele foi um dos primeiros formandos da USP, né, de biologia, em 48, se eu não me engano, 48, 50, né? E em 60 ele estava escrevendo e fazendo aquelas coisas todas, né? Mas, como eu costumo dizer, embora tenha tido muito contato, ele era um cientista e tinha a vida dele. E o Nelson era um técnico industrial, né? Modesto, humilde, simples, e que venho levando minha vida assim, com humildade, com simplicidade, com muita ética e profissionalismo. Eu não mudo minhas ideias porque as pessoas tentam mudar, ou fico, sim, contrariado, muito contrariado, quando eu vejo que eu desagradei a pessoa. Eu percebo quando a pessoa se afasta e eu vejo que ela não encontrou no Nelson aquele espelho, né? Mas o espelho engana, né? Você sabe, né? Sabe que o espelho engana, né? O espelho te mostra o contrário, né? Então, todo espelho te mostra o contrário. Então, o espelho não é um bom exemplo quando a gente quer encontrar alguém que reflita para a gente alguma coisa, né? O espelho não é um bom exemplo, porque o espelho te mostra o contrário, né? Então, eu fico contrário, mas eu não posso contrariar minha consciência, porque senão eu fico que nem biruta de aeroporto, né? Você vai para onde o vento sopra, né? Então, o disco voador é isso, ou você acredita que é? Lá na frente, você ouve uma palestra de alguém que diz, não, o disco voador é não sei o quê. Aí você acredita que é. O cara que ocupa o disco voador é não sei o quê, e você acredita que é, né? Não, mas não é isso. E nós não sabemos, infelizmente, nós não sabemos o que ele é. Nós não sabemos o que é o disco voador, e nós não sabemos, não temos ideia do que seja o ocupante do disco voador, porque eles nos manipulam. Eles interagem conosco não bilateralmente. Eles interagem conosco nos manipulando. Eles fazem você acreditar, pensar, aceitar, admitir, divulgar. Levam você para algum lugar, provavelmente submete você a uma realidade virtual, sabe-se lá quanto acima da nossa, que nós já temos isso, né? Nós já temos isso. Realidade virtual. Só que as nossas realidades virtuais, nós dependemos ainda de toda uma tecnologia, né? Com eles, parece que, ou seja, tecnologia aplicada a você. Com eles, parece que, pelo visto, eles não precisam de aplicar uma tecnologia a você. Eles aplicam apenas a realidade virtual. Você vai para lá e parece que você desceu num planeta, que seria o planeta deles, você está vivendo lá, você está... Eu não quero entrar em detalhes, porque eu sei que quando eu falar de pessoas daqui, principalmente brasileiros, que viajaram para outros planetas e deixaram os livros e tal, eu vou causar muita contrariedade. E eu preciso tomar muito cuidado, porque não se trata de questionar a pessoa. E eu sempre faço questão de lembrar isso. O Nelson não questiona pessoas, o Nelson questiona ideias. E não se deve questionar pessoas. Infelizmente, na ufologia tem disso.
Se questiona pessoas, mas não é o caso. Questiona-se ideias. Então, quando a pessoa vem contando que viajou para outro planeta, esteve lá e fez, pô, eu digo, filho, sinto muito, mas você não foi. Porque se você foi, você precisa provar, vai ser difícil. Vai ser difícil você provar que você esteve num outro planeta Terra, porque se você esteve lá, andou, pintou, bordou, comeu, dormiu, namorou, você só esteve no planeta Terra. Não é um outro planeta, né? E um outro planeta Terra. Bom, enfim. Então, gente, o que é este fenômeno? É assim que o Nelson vê. Oi, professor Nelson, tá ouvindo? Acho que tivemos algum probleminha aí com o professor Nelson, deve ter caído. Estamos aguardando aqui. Bom, pessoal, tivemos algum problema aí com o professor Nelson, ele acabou caindo da alguma coisa com o sinal dele, ele caiu na live. Então, aproveitando aí, avisando a todos aí que amanhã nós teremos, né, todas as quinta-feiras nós temos a nossa aula pela academia. Agora as aulas são diretamente aqui pelo YouTube, né? Então nós vamos fazer todas as aulas abertas para que todos possam aproveitar os conteúdos que temos, né, todos os dias, né? E todas as semanas aqui. Então nós vamos ter uma aula amanhã às 21 horas. E na próxima semana também nós vamos ter mais uma aula e depois nós vamos encerrar esse ano de 2021 e vamos retornar em janeiro. Mas nesse período aí a gente ainda vai ter algumas atividades aí que a gente vai estar desenvolvendo aí com a escola. Ok, pessoal? Bom, estamos aguardando aqui o retorno do professor, né? Ainda. Não sabemos o que aconteceu. Parece-me que pode ser uma queda de energia, porque a interrupção foi geral em todo o sistema dele. Então, vamos aguardar para a gente ver o que aconteceu. Tá bom, pessoal? Então, semana que vem, quarta-feira, nós vamos estamos planejando aí fazer uma nova live, né? Fazer uma live aí especial com vários convidados. O Nelson está de volta. Tivemos um pequeno probleminha, né, professor? O senhor não acredita, professor Dirceu. Deu um estouro aqui perto, alguma coisa da própria rede elétrica. Eu fiquei torcendo para ela voltar. Só que isso já está acontecendo faz alguns dias. Então, eu não sei quanto tempo nós vamos ficar ainda aqui no ar, que ela, de repente, estoura de novo. Mas eu estava torcendo para ela voltar para me avisar. Tá tudo bem, sem problema. Professor, vai compartilhar o seu slide novamente? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Enquanto o professor vai lá, eu vou colocando aqui os nossos... as pessoas que comentaram. Sim, é bom. Mistérios de Ufologia e Tecnologia fez o seguinte comentário, e o Nelson tem razão, as pessoas querem isso mesmo, que a gente chegue falando que viu o disco voador, o IT. É interessante, né, professor? Porque quando a gente fala assim, existem as pessoas que são contatadas, né? Uhum. E existem as pessoas que utilizam-se dessas informações assim que nem sempre são verdadeiras, né,
para dizer que viram alguma coisa aqui ou ali para ganhar fama, para ganhar credibilidade. Quer dizer, não ganha credibilidade, né? Quando a gente assumiu aqui o objetivo da escola, um dos principais objetivos nossos que foi falar a verdade, falar com responsabilidade. E é assim que a gente tem feito, né? Então, quando a gente fala a verdade, a gente ganha credibilidade naquilo que a gente está falando. Existe, né? O professor aí na sua explanação deixou muito claro, existe comoção, né? Algumas pessoas podem até ter visto mesmo. Eu, por exemplo, já tive nas vigílias que a gente faz e tudo mais aqui na cidade, a gente teve aí a, a, a possibilidade de ver várias vezes algumas coisas que chamou bastante atenção, né? E temos histórias aí e tudo mais, mas a gente tem que deixar as coisas fluírem, né? Dentro daquilo que a ciência fala, dentro daquilo que pode ser comprovado também, né? O professor quer compartilhar os seus slides enquanto eu estou falando aqui nos comentários? Vamos lá. Sebastiana, ela fez assim, boa noite, Irceu, só sei que nada sei. Mas o que vi na década de 70, eu e minha mãe vimos de onde vêm esses fenômenos. Eu nem sabia da existência dos voadores ou coisas desse tipo. É verdade, nós temos aqui em Ponta Grossa, né, a gente tem relatos em jornais. Desde 1917. Sim. Desde 1917. Existem relatos, inclusive. Meu som está bem aí? Está bom? Está perfeito, professor. Então, existem relatos na história do Brasil de desaparecimento de pessoas, né? E que depois voltaram. Estranho. Se bem que aí, já da história do Brasil, é preciso ter cuidado, porque a pessoa, por exemplo, desaparecer no mato, na selva, ou naquela época, em regiões praticamente totalmente desabitadas e tal, só os silvícolas. Aí a pessoa pode ter se perdido, tal e todo, mas relatos existem. Agora, um detalhe, é importante ouvir as mensagens das pessoas que estão assistindo. Veja, a questão não é ver, ou vai aqui, vou ali para ver, é que o Nelson não tem interesse em ver, porque, para mim, o ver provavelmente iria me causar uma profunda contrariedade, porque eu estaria vendo algo que eu já sei a natureza dele, o que é o fenômeno e tudo mais, Sim. E continuaria o mesmo ignorante que sempre fui a respeito de tudo que seja o disco voador. Porque vi, e agora? Eu faço o que eu faço com o que eu vi? Eu não faço nada. É interessante, é preciso entender os pontos de vista. Ver o disco deve ser muito curioso, sim, e deve causar um certo impacto e tal. Mas, para o seu conhecimento, ele não ajuda nada. Talvez ele contrarie, porque você vai pensar assim, puxa vida, eu vi aquela coisa passando, e agora? O que foi que eu vi? Né? Aquela que coisa. É isso? Tinha gente. Aquela coisa lá é um OVNI, né, professor? É um OVNI. Um OVNI. Provavelmente tinha alguma espécie de gente dentro, algum tipo de ser lá dentro. Tá, mas e o que ele é? E o que ele quer aqui? Né? Bom, vamos continuar aqui. Eu preciso aumentar o... Isso, esse... Aí, né? Ó, gente, então vamos ficar atento do seguinte, hein? Que... Isso, aí, agora acho que está certo. Que, de repente, se cair aqui outra vez, talvez eu não possa voltar. Então,
vamos avançar. Eu deixei lá as perguntas que eu costumo dizer, ninguém respondeu e não temos resposta. São perguntas, algumas delas, por exemplo, o que é o disco voador? Está nos livros desde os anos 30, né? Vocês podem ver que eu mostro que está no livro do professor Flávio, está no livro do comandante Aurifé Berran Simões, né? Qual é o seu propósito nesse planeta? Está lá. Quando e como e quando vai terminar isso? Está lá, né? Quem são os seus ocupantes? Está lá. E curioso é que desde aquela data, de lá para cá, esses anos todos, tem muitas respostas, só que elas não conferem com a realidade, porque nenhuma se, como se diz, se solidifica, porque se você for procurar ver nos livros que dizem que responde isso, você vai ver N respostas. Quer ver um exemplo? É simples. Naqueles anos, nos anos 30, 40, 50, até 60, disco voador vinha de Vênus e de Marte. Veja que Adamski recebia visitantes de Vênus. Mas hoje nós sabemos que Vênus não tem nada, desculpe, não, né? Deixa eu melhorar um pouquinho mais isso aqui. Isso. Opa, eu errei aqui alguma coisa, peraí. Não. Peraí. Ué, o que eu fiz? Sumiu o compartilhamento? Tem que compartilhar de novo? O que houve? Ué? Acho que... Professor, estou sem som aí? Eu estou sem som, né? Bom, tá, tudo bem. Tá, voltou aí, né? Enquanto isso, vamos só comentar aqui. Já vi, tipo, charutos. Era umas 7 horas da manhã. Eu sempre estava com outras pessoas. É interessante essa observação da Sebastiana, né? Onde ela faz aqui o seu relato. Eu não uso isso para ganhar nada, mesmo porque... mas fica essa pergunta do que... essa pergunta, o que é e de onde vem, para onde vai? Pois é. Será que é auto-hipnotizados? Vimos isso? Sei. Bom, pessoal, eu acho o seguinte, né? Existem muitos casos de pessoas que são os contatados, né? Isso aí é uma espécie de contato, certo? Os contatos têm... Nós vamos ter uma aula futuramente que a gente vai falar de todos os tipos de contatados. Contatado de primeiro grau, de segundo grau, de terceiro grau, quarto grau, quinto grau, sexto grau e sétimo grau, né? Os livros hoje eles falam até quinto grau, mas nós já temos até o sétimo grau, né? Então essa questão, essa nova divisão aí, sexto e sétimo grau, é uma divisão bem recente, certo? Inclusive tem muitos ufólogos aí que a gente fala de renome até internacional que ainda não tem esse conhecimento sobre essa nova divisão que está tendo aí de sexto e sétimo grau, né? Porque é reconhecido pela maioria das pessoas é até o quinto grau. Mas só que no quinto grau você tem mais, você pode dividir o quinto grau
em 3 situações, que vai ser o 5º, o 6º e o 7º grau. Então, isso é uma questão muito interessante e que aqui na escola você vai ter essas informações aí futuramente, em uma aula específica para esse assunto. Então, tudo depende, né, da questão. Por exemplo, aqui na cidade de Ponta Grossa, eu trabalhei com um caso, né, agora no mês de abril, maio, onde eu acompanhei um caso onde tinha uma pessoa que foi abduzida por volta de 20 horas, onde houve uma abdução atemporal de 1 segundo aqui na Terra. Mas que lá fora a gente não sabe o que aconteceu. Por quê? Quando há essa abdução, aonde eles vão, o tempo é muito diferente daquilo que a gente imagina ser. Então, isso é uma coisa interessante. Então, é muito interessante tudo isso. Então, por isso que é importante, às vezes, entra nessa questão. Será que auto-hipnotizados vimos isso? Né? Não foi. Eu não acredito que seja Não auto-hipnotizados. necessariamente. Até porque foi visual, né? Eu já vi visualmente, já vi uma nave charuta também, né? Então, vocês precisam analisar assim, ó. OVNI, o que é OVNI? É objeto voador não identificado. Disco voador é um tipo de uma dessas naves interessantes. Só que às vezes as pessoas não verem, né? Voltou aqui, professor. Vamos adicionar sua transmissão. Disco voador é um termo genérico. Né? Sim, exato. Que, por sinal, foi o que começou falando. Disco voador. O famoso... Ô, diacho, toda vez eu estou causando aqui alguma coisa... Expande um pouquinho a sua tela, assim, para lateralmente. Deixa eu ver aqui, peraí. Ela já se encaminha. Olha, mas que coisa, eu não sei onde eu estou clicando aqui em algum lugar que está comprometendo tudo. Deixa eu voltar lá. Está perfeito aqui, professor. Está aparecendo bem. Bom, tudo bem. Então vamos continuar assim, senão acaba complicando. Vamos continuar assim, tudo bem. Aí, né? Tá bom. Então, a Sebastiana estava falando, né? Eu entendi o que ela quis dizer. Será que ela é duvidoso o que ela viu? Não. Você viu e com certeza você viu alguma coisa. O problema é o que é que você viu. Esse é o problema, porque nós não temos respostas para isso. Esse é o problema. Que viu e tem formas de charutos, tem formas de discos, tem formas triangulares, tem como dizer, esses objetos que voam, que estão aí nos ares, e tem aqueles que estão nos mares. Muitas vezes são os mesmos. Eu posso até contar. Veja, eu não costumo contar casos, mas eu posso contar um porque esse é um caso extraordinário. Da coisa que saiu do mar. E vou contar de uma pessoa de absoluta credibilidade, porque era uma pessoa simples, uma pessoa da etnia negra, meio parente da família, assim, né? O parentesco assim de compadre, sabe? Né? E esse senhor, eu sentado no sofá da casa dele, junto dele, ele olha para mim, isso há muitos anos já, né? Ele inclusive, já é falecido. Há muitos anos, ele vira para mim e diz, com aquela simplicidade daquela pessoa, né? Ele diz, Ners, você gosta desse tal negócio do tal de disco voador, né? Eu falei, eu vou usar o nome dele, mas só o primeiro nome, porque não compromete em nada. Eu falei, sim, senhor José. Ele se chamava José, né? Ele falou, então eu vou contar uma coisa para você. Assim, com essa simplicidade. Eles estavam pescando, não é história de pescador, é história de uma pessoa que teve consciência do que aconteceu, né? À beira-mar,
com redes, puçás, e, sei lá, varas, aquelas coisas, pesca de lazer, né? Quando eles percebem que lá na barra começa a se formar uma luminosidade, né? Uma luminosidade estranha. E, obviamente, chamou a atenção. Ele mais 3. 2 ou 3. Eu não posso precisar agora os números, mas 2 ou 3, né? E, tudo bem, não causou estranheza, uma luz lá, só que no decorrer do tempo, e pouco tempo, a luminosidade aumentou. E mais tempo ainda, e à medida que foi passando o tempo, eles ali, a luminosidade ia aumentando e se aproximando deles. Aí começaram, aí já a coisa mudou de figura. Começaram a se preocupar e trocar ideias, que poderia ser, por exemplo, a costeira, né? A guarda costeira, e o que eles iam fazer. Mas, ao mesmo tempo, eles não sentiam aquela pressão de se fosse a costeira, porque eles não estavam fazendo pesca predatória, estavam fazendo pesca de lazer ali. Então, viesse a costeira, tudo bem, mas e daí? Né? Só que, quando a luz estava a aproximadamente uns 100 metros, um pouco mais, um pouco menos, viram que não tinha vulto em cima da luz. Era só uma luz à flor d'água, né? E daí aconteceu, não demorou muito, aquela luz rompeu a água, subiu um objeto descomunal, brilhando uma luz, e agora aquilo ficou uma claridade de sol de meio-dia, já era altas horas da noite, um barulho esquisito, e aí quando ele contou, eu costumava, como eu não sou investigador de campo, nunca estive no campo investigando, eu sou apenas um estudioso e simples, humilde estudioso do assunto, eu me dedico a isso, apenas que me dedico com, como é que se diz? Com empenho, com ética e profissionalismo. Eu faço como tentar entender, estudar e procurar saber o que está acontecendo, como e por quê. Né? Então, o que acontece? Aquela luz que subiu fazia um ruído que é muito característico de N casos que a gente toma conhecimento. Isto já, só ali, já me cresceu a minha credibilidade a respeito do relato do senhor José, por quê? Porque a gente sabe que assim, aquele tipo como se fosse um ventiladorzinho, né? Aquele bem sumido assim, um leve, né? Só que a luz veio para cima deles a uma altura que ele não sabia precisar, porque não podia encarar a luz. Tal era a luminosidade, né? Fez uma volta sobre eles. Ele disse que não sabe como eles ficaram pregados no chão, mas correr não dava, porque eles estavam de bermuda e camiseta, as roupas estavam por algum lugar lá, juntados lá, talvez numa barraquinha. Então, vai correr como e para onde? Não dava. Só que o objeto fez uma volta sobre eles. A gente percebe que é característico de que eles vieram sondar. Lá no mar onde eles estavam, eles já perceberam esses pescadores, olha só que curioso, eles estavam lá no fundo do mar e perceberam os pescadores, porque eles vieram ali. Eles saíram de lá e vieram ali. E não passaram por ali, por acaso.
fizeram a volta sobre ele, lentamente, ainda, o senhor José dizia, lentamente, a gente ali se aguentando, né? Se segurando. A altura, mais ou menos, de onde saíram, eles mergulharam e 1 minuto depois não tinha mais nada. Tinha acabado tudo. É assim. Então, esse fenômeno, gente, a gente precisa entender essas coisas. Não dá para você estar dizendo o que ele é. Você pode dizer o que ele não é. Que ele não é nada nosso, ou que tenha intimidade conosco, ou que esteja fazendo alguma coisa que nos interesse, ou que faça um intercâmbio conosco. Não, porque se fosse isto, um intercâmbio que estivesse, que nós fôssemos participantes ativos, já estaria acontecendo coisas. Nós já saberíamos. Não. Nós somos participantes desse intercâmbio, dessa interação, como se diz, a nossa revelia. E isto é uma coisa que me preocupa. Porque se esse tempo todo eles nunca tiveram a preocupação de realmente nos mostrar a realidade deles, é porque esta realidade é, no mínimo, assustadora para nós. Ainda que não vamos levar ao pé da letra aquelas advertências que a gente vê por aí em alguns livros, como, por exemplo, daqueles autores americanos que falam de como é que se diz, a granja humana, coisas terríveis, né? Eu tenho certa dificuldade de analisar isso, mesmo porque me falta dados. Eu penso que essas análises feitas à custa apenas da hipnose, da regressão hipnótica, de tirar uma coisinha qualquer que tem incrustada ali na pessoa, que não se sabe bem o que é, fazer umas análises que a gente não sabe, muitas vezes você não vê o laudo, não sabe quem fez e tal, e tirar daí conclusões já volumosas e tal, eu tenho muita preocupação. Mas a minha preocupação primeira é por que eles não se revelam? Eles não têm esta preocupação. Podem ver, eles não querem, eles não têm nenhuma preocupação de fazer você compreender o que são. Não, de jeito nenhum. Eles aparecem e desaparecem de 1001 maneiras, eles interagem com você de 1001 maneiras, cada interação, cada aparecimento, cada contato é uma coisa diferente, né? E, sem dúvida, e algumas preocupantes, de fato, com sequelas, com mortes e outras coisas, né? Que eu não sei. Também a gente precisa tomar cuidado de o que é que realmente a gente pode ligar a isso ou não, né? Eu falo muito do caso russo, que acho que eu sou o único no Brasil que estudou aquilo lá. Tem um bocado de gente que já falou dele, mas eu acho que eu tenho testemunha do que estou dizendo. Quem se debruçou sobre ele, e agora já vão lá mais de 10 anos, porque quando eu comecei a falar, né, no começo desta década, eu tinha me debruçado sobre o caso Ural do Norte, o Passo de Atrof, por 5 anos, e não tinha consciência, não tinha convicção de falar, porque aquilo parecia uma coisa medonha, né? Mas
insistindo em ficar em cima daquilo. E depois, tendo um convite para fazer uma live a respeito, conversando, então eu me animei. E de lá para cá eu me debrucei sobre ele, e agora eu posso até antecipar, espero que aconteça, mas eu tenho um convite do pessoal lá da Argentina, do Diego Claramonte, do Dario Alberto Fernandes, né, que fazem, aliás, uma revista que eu vou mostrar aqui, onde eu estou, tem artigos, para falar desse caso. No Brasil, eu acho que eu não vou falar mais, eu me cansei e até houve época que me causou certo mal-estar, porque o caso é muito terrível. É terrível, é terrível. É uma coisa inominável. Se partiu deles, aquilo nos separa deles como... Eu ia usar uma expressão muito forte. Eu ia usar uma expressão, separa o anjo daquele que não é anjo. Acho que é muito forte, mas para nós seria. Porque o que aconteceu ali está muito longe de ser compreendido, mesmo pelas mentes mais doentias nossas, que causa coisas terríveis. É difícil de você... Bom, mas então, tudo bem. Então, gente, esse fenômeno se comporta assim. É muito complicado a gente dizer ou aceitar, é isto, é aquilo, não sei o quê, ele vem não sei de onde. Agora, por exemplo, se fala que a revelação está próxima. Eu não vejo a revelação próxima. Eu não sei por que as pessoas acham que a revelação está próxima. Eu vejo interessante que as pessoas dizem assim, está acontecendo muita coisa. Não, não está, não. Não está acontecendo nada mais, nada menos do que sempre aconteceu. Aliás, em termos de pessoas sequestradas, né, raptadas, ou abduzidas, do termo em inglês, né, e levadas, está acontecendo menos. O que dá a ideia, parece que eles chegaram a alguma conclusão de alguma coisa. Talvez de estudos que estivessem fazendo sobre nós. Então, concluíram essa parte de estudo. É de se perguntar, e o que poderá vir, então? Porque veja que já não tem não tem tantos casos assim que surgem de pessoas levadas e tal. Uma vez ou outra se ouve falar. E sobre o disco voador se fala todo dia, o tempo todo, né? Então, quando há um caso desses, é óbvio que a gente acaba ficando sabendo. Mas, então, o que está mostrando que vai haver uma revelação? Não sei. Sinceramente, eu não vejo que haja uma revelação. Nem deles, né? Que seria eles se revelarem, e nem uma outra suposição, uma outra ilação, não sei tirada de quê ou de onde, que os americanos vão vai haver um desacobertamento disto. Também aí eu não vejo. Dizem que o Congresso americano está trabalhando seriamente nisso. Gente, por favor, desculpem. Às vezes eu causo mal-estar, mas eu não tenho culpa. É preciso conhecer. O disco voador tem uma história longa. Eu tenho parte dela, eu vivi parte dela, dos anos 50 para cá.
Desculpe, é preciso conhecer a história. Não tem nada no Congresso americano que já não teve lá nos anos 30. E está aqui, está tudo documentado aqui em casa, na minha biblioteca. 30, 40, 50, não só no Congresso americano, como na ONU, como com diversas organizações no mundo todo, de gente que se bateu. Olha, o Projeto Livro Azul existiu de 48, 50, 52, que ele começou realmente, até 69. Eu estava debatendo no jornal Última Hora, quando estava terminando o Projeto Livro Azul, que foi oficialmente encerrado em 70, né? Oficialmente encerrado em 70, mas tinha acabado em 69. Né? E quantos outros já existiram depois e alguns existiram ao mesmo tempo? Porque nos Estados Unidos não é um só que estuda, que examina, que pesquisa. Você tem N, eles têm N agências de inteligência eu tenho. Muitas vezes eu me ponho a pensar sobre isso. Eu não sei como é que eles convivem, porque eles têm a inteligência da inteligência da inteligência. Né? Eu não sei como eles. Bom, é um problema dele. Mas cada um estuda e pesquisa e faz e coisa. Agora tem a Marinha envolvida. Mas a Marinha já esteve envolvida há muito tempo, não é só agora. Agora ela está aparecendo. É só isso, é que ela está agora aparecendo porque surgiu aquela divulgação lá, e com o Luiz Elizondo, que se enfiou nisso e disse algumas coisas, mas ele logo se calou, né? Com o Cris Mello, que apoiava o Elizondo, já não fala tanto, agora tem outros, né? Tem o congressista Heide, que é um senhor já de bastante idade, acho que talvez como a minha, ou mais até, e diz que quer ver isso a limpo, mas, gente, não está acontecendo nada mais, nada menos, por parte, inclusive, dos americanos, tanto quanto dos alienígenas, que já não aconteceram. Não, nem está acontecendo fatos alienígenas, nem mais nem menos, e nem os americanos estão fazendo mais ou menos. Desculpem. Eu vejo gente aí que está nisso aí há 10, 20, 30 anos, falando disso. Poxa, não, é hora de saber que não é assim. Não é isso. Então, bom, de repente, o Nelson queima a língua. Aí eu costumo dizer, com a mesma ética que eu falo, deixa eu ver, o coronel, muitos relatos de confiança e seus irmãos são transferidos até os olhos, passam horas de lá, se alimentam lá. Coronel, esses são relatos. São relatos. O problema é você saber o que a pessoa está relatando e o que realmente aconteceu. Né? A Sebastiana está dando uma opinião aí, né? Não estamos preparados. Olha, Sebastiana, eu acredito que não estamos mesmo. Mas não é esse o lado que me assusta, que me preocupa. Eu me preocupo o que vai ser, o que será essa revelação. Porque não é nada, com certeza, nada do que nós imaginamos, nada que tenha qualquer intimidade, qualquer empatia conosco, absolutamente. Porque se fosse, não estaria assim. Este fenômeno... Com licença. Ih, minha água acabou. Espera aí. Só um minutinho. Eu vou cortar a câmera. Professor, o senhor pode pegar um minutinho aí?
Eu volto já já. Eu volto já já. Só vou pegar uma água. Tá certo. Obrigado aí a todos que estão contribuindo aqui, né? Estamos aí aprendendo bastante com o professor Nelson aí, né? Manifestando o seu conhecimento, passando a sua opinião, né? Sobre. Vocês podem fazer perguntas, gente. Se quiserem fazer pergunta, nós já estamos aí há quase 2 horas, 1h e 44 minutos, né? Vamos tentar encerrar daqui a uns 15 minutos. Eu vou avisar eles assim que de retornar. Avisando amanhã, pessoal, 21 horas nós teremos aula aqui na Escola dos Mistérios, né? Então vai ser aula ao vivo às 21 horas. O professor Paulo vai estar trazendo aula. Na próxima semana vai ter mais uma aula na quinta-feira, sempre às 21 horas nós teremos aula. E a gente está tentando ver se a gente consegue nas quarta-feiras trazer uma live sempre com convidados aqui, vai trazer um debate sobre alguns determinados assuntos. Professor Nelson, vamos encaminhar agora para a finalização. Sim. Estamos com quase 2 horas. Já estouramos. Estouramos. Então vamos. Aí nós podemos voltar uma nova live para falar novamente sobre o assunto. Tá. Deixa eu então compartilhar de novo o slide. Fechou. Pode compartilhar. Isso. A aula vai ser amanhã às 21 horas, Eduardo. Tá. Então, gente... Vai ser aqui pela Escola de Mistérios também, pelo canal da escola aqui. Esse aqui é direto. Vou passar o link para vocês no grupo lá, tá bom? Pode continuar, professor. Tá, então eu vou passar rapidinho, porque nós estouramos o tempo, né? Isso aqui é uma reflexão. São coisas que eu fico colocando no papel quando eu faço minhas reflexões, minhas ponderações sobre o problema. Então, eu coloco no papel. Teorizar sobre os discos voadores na tentativa de compreender sua presença em nosso planeta requer plena consciência de estarmos lidando com um fenômeno peculiar. Seu comportamento enigmático, evasivo e ameaçador não nos permite observá-lo sob condições de um amplo domínio de suas variáveis. O que fazer, então? Bom, isso aqui é o que a gente vem fazendo. Contando com o concurso da ciência, além do trabalho persistente e dedicado de nossos estudiosos e pesquisadores, tentarmos surpreendê-los em suas ações, registrá-las na casuística, estudá-las e teorizar sobre o que o futuro nos reserva. Muito bem, vamos para o seguinte. O seguinte deve ser uma advertência. São frases que eu também crio. Acho que quando eu estou um pouquinho cansado de tanta coisa que eu vejo do disco voador, então eu penso essas coisas. Se alguém entra em nossa casa sem ser convidado, senta-se à nossa mesa sem pedir licença, serve-se de nossa comida sem que alguém lhe ofereça, e depois de tudo, desaparece sem sequer agradecer ou dizer quem é, nós estamos com problemas. Esse tem sido o comportamento dos alienígenas. E tem sido assim. Vamos para algumas coisas. Aqui, gente, eu vou falar rapidinho de algumas publicações que eu participo, alguns artigos que eu tenho colocado. Uma revista que eu participo é OVNI Pesquisa, lá eu sou consultor, é do Paulo Barak Verne, lá de Minas Gerais, né? Isso aqui que vocês estão vendo, tem artigo meu. Outra é do Rafael Silva Pereira, né? Esta aqui olha, aqui tem um texto meu, que lá está Nômades do Sistema Solar. Esse foi um segundo termo que eu usei para enfeixar uma porção de artigos de opiniões minhas num conjunto, e está nesta revista aqui, que é cuidada pelo Rafael Silva Pereira, mas é em inglês, circula lá fora, online, hein? Ela não é impressa.
né? Esta daqui é outra, ó, Fenômeno em Espanhol. Aqui está justamente aquele artigo que eu falei, veja, do estudo que eu fiz do caso russo. Essa aqui está colocada lá em Fenômeno em Espanhol, que é do Dario Alberto Fernandes, né? E esse outro artigo aqui também é interessante. Vocês podem se interessar. Isso aqui vocês acham, procurando pelo Google, vocês vão achar links e baixar, porque você tem acesso livre, são revistas online, né? É o do 10º planeta, e é Homo sapiens. Esse artigo, eu tenho um similar que eu coloquei na revista OVNI, né? Eu falo do caso da cosmogonia que o Zecharia Sitchin desenvolveu em Crônicas da Terra, mas não é nada favorável ao que ele fez. Mas como nós estamos com o tempo já encerrado, vamos passar. E aqui tem a revista que é a Alpha Magazine, que é justamente em inglês, que aquele artigo está aqui, ó. Muito bem. Isso aqui é alguma coisa que o Nelson faz. Agora, quem é o Nelson? O Nelson é um técnico industrial, jornalista, tem o blog Nelson Pescara, blogspot.com.br, é consultor de pesquisa, é consultor de Alfa Digital, é articulista de Fenômeno em Espanhol e Alfa Magazine, e tem esse canal do YouTube, que deve ter anos que não é como se diz, atualizado, porque o Nelson não tem tempo, o Nelson gasta o tempo dele estudando o fenômeno, tentando entendê-lo, e eu já disse, uma vida inteira é pouco para você estudar isso. Eu já disse, o tempo passa, nós vamos embora e o fenômeno continua. Nossos sinceros agradecimentos a este canal, ao professor Disseu Cremba, ao pessoal do chat que tão carinhosamente nos apoia e incentiva nesta caminhada, e a todos, enfim, nosso muito obrigado. E nossas desculpas por não ter ou não poder, não ter como agradar a todos, ou sequer agradar a alguns. Muito obrigado mesmo. Ok, pessoal. Muito obrigado de coração, professor Nelson, por trazer toda essa explanação, né? Trazendo um pouco do seu conhecimento, das suas experiências, né? A gente vê a sua dedicação quanto aos estudos que o senhor desenvolve nesta área, né? Dentro das revistas e tudo mais, né? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Nós precisamos de pessoas realmente que estudem realmente esses fenômenos que acontecem com responsabilidade, com critérios, enfim. Esse é o que a gente espera, né? De pessoas que têm compromisso com a verdade. Só completando aqui os comentários, né? A Sebastiana hoje participou bastante, Corilano também, né? Pela lógica desses mistérios, professor, esses aliens serão humanoides, se exibicionam sua evolução tecnológica e de poder político. Bom, aí é uma pergunta, né, professor? Quer responder? Sim. Sebastiana, é difícil dizer, porque que eles são exibicionistas, de fato são. Eles exibem a exaustão essas máquinas que eu chamo de xeringonças redondas, né? Mas agora não tem só redonda, tem a fusiforme, tem a triangular, você sabe lá quantas, né? Mas só que, Sebastiana, o problema é o que é a realidade, não o que nós vemos.
Não, alguém disse ali, né? Talvez tenha sido você, mas não sei, não importa. Que as pessoas são levadas e conversa e tal. Eu falei disso. Tem intercâmbio, tem interação, mas tem interação como? Não tem interação bilateral. Porque depois a pessoa é jogada. Alguém tem alguma coisa do disco voador? Fica com alguma coisa? Usufrui de alguma coisa? Alguém você se enriquece, não em termos pecuniários, não. Eu digo enriquecimento cultural, enriquecimento pessoal. O disco voador está nos ajudando de alguma coisa? A raça humana está melhorando? Não, pelo contrário. A raça humana não está melhorando em nada. Nós estamos causando. Nós temos 60% da população mundial passando fome. Passando fome. Nós temos no Brasil gente morrendo de inanição. Bom, se eu continuar, eu derrubo a live. E não convém. Mesmo né, professor? Porque o tema não é esse. Então, vamos deixar. Então, mas, Sebastiana, não é o que nós vemos. É o que nós não vemos. Não é o que nós sabemos. É o que nós não sabemos. O que é que está lá? E nós não fazemos ideia. Infelizmente, Sebastiana, nós não fazemos ideia. É isso. Outra pergunta aí do Coriolano. Sim. Humanidades atualmente estão em ET, pois sempre chegou a ser convidada. Assassinou sem nunca ter conhecido antes. E todos desconhecidos locais abduziram o que bem acharam e desejaram sem pedir. É interessante essa colocação, né, professor? Porque a gente vê aí que, até agora há pouco assim, a gente fala do exibicionismo, né? Sim. Mas nós também estamos tentando ir lá fora e querendo aparecer lá fora. Sim, demais. Então a gente acaba, de certa forma, fazendo isso também, né? Sim. Então, pessoal, nossos agradecimentos aí ao professor Nelson por ter aceitado o convite e vir aqui conversar com a gente aqui na escola. É um prazer tê-lo aqui com a gente, né? Obrigado. O professor Paulo não pôde estar presente porque ele está em viagem, né? Mas eu estou aqui representando a escola e meus sinceros agradecimentos a ti por ter aceitado o convite e falar um pouco sobre esse tema. E em breve o professor pode vir novamente aqui para a escola falar sobre mais um tema aí em nossas aulas, tá bom? Então, sem dúvida. Considerações finais, professor? Eu é que agradeço, professor. Eu que agradeço, sensibilizado. Aliás, eu só tenho que agradecer. Eu procuro sempre me lembrar disto. Se eu tenho alguns artigos por aí, se eu tenho espaço para falar um pouco e coisa, se deve a esse pessoal que se predispõe a me ouvir, mesmo muitas vezes sendo contrariados com o que o Nelson diz, porque o Nelson é essa pessoa, com essa franqueza. O Nelson nunca vai te agradar para ficar bem com você. Eu tenho mais uma frase que diz assim: o Nelson não joga confete para receber serpentina. Essa é uma frase que eu criei. As pessoas jogam confete porque de volta vem serpentina. E a serpentina se enrola. É bacana. Não. Seja verdadeiro. Você desagrada a pessoa, mas ela não sai aborrecida com você. Ela sai preocupada. Ela fala, puxa vida, o Nelson disse que não foi nada daquilo que eu vi, mas eu vi ele, como é que ele disse que não? E ela se põe a pensar, né? É isso aí. Exatamente. Muito obrigado. Exatamente. E é muito interessante, né, professor? Porque se todo mundo pensasse da mesma forma... Né? Também não funciona. Não funciona, né? Bom, pessoal,
Então, nossos agradecimentos aí ao professor Nelson, mais uma vez, a todos vocês aí que participaram do chat, vocês que assistiram a live aqui, nós tivemos uma média de público razoavelmente boa, né? Então, meus sinceros agradecimentos a todos vocês. Então, curta a live, compartilhe, inscreva-se no canal, né? E venha fazer parte dessa escola. Se você quer fazer parte da escola, procura aí no link dos vídeos aí, tem como você se inscrever, né? Então, gratidão a todos. Até a próxima. Namastê. Isso. Até a próxima.